Sexta-feira, 29 de abril de 2022. O Dose Dupla de hoje vai abordar dois momentos de um mesmo drama. Os dois flagrantes aí das condições de resistência de uma corda que vem sendo esterçada aí já há algum tempo pelos iluministros do Supremo Tribunal Federal. O verdadeiro cabo de guerra que vem sendo travado entre a maior instância do Poder Judiciário, que trabalha justamente contra os preceitos e determinações constitucionais que deveria guardar, e o chefe do Poder Executivo Federal, que faz questão, como sempre fez, de se manter fiel à letra da Constituição. Esse limite de arrebentação vem sendo testado continuamente por alguns dos semideuses de toga, sempre na presunção de que o Bolsonaro perca a calma, entorne o caldo e dê os motivos que eles querem para chamá-lo de tudo que ele definitivamente não é, nesse jogo sórdido aí contra a democracia. Os caras bem que tentam, mas o presidente, antes totalmente sem papas na língua, aprendeu a segurar o verbo e manter um certo autocontrole, deixando o desespero para os seus adversários. Não é isso, Marcelo Cardoso? Perfeitamente, Marcelo Campos. O Jair está praticamente sozinho nesse flanco, inclusive precisando agir, veja só, para proteger o poder legislativo, rapaz, que foi o que ele fez com a decretação do indulto ao deputado Daniel Silveira, né? Para livrá-lo das punições por crime de opinião, uma coisa que não existe, mas de que ele é acusado pelos sumos sacerdotes jurídicos da terra de Santa Cruz, que tudo sabem, tudo fazem e tudo pensam, aliás, todos pensam que mandam. Mas defensor da democracia do que o Bolsonaro é difícil de achar, né, rapaz? Não tenha dúvida. Mas é hora, então, da gente ver como é que está o trançado dessa corda, né? Agora sob tensão máxima, a nossa análise de hoje, Dose Dupla, está começando agora. Seja muito bem-vindo. Olha, eu realmente não sei o que se passa na cabeça de alguns ministros do STF. Já faz algum tempo que eles vêm abusando dos seus poderes e esticando a corda, né? Eu disse em um dos meus comentários essa semana que a impressão que dá é que eles querem provocar uma ruptura para saírem como vítimas do processo de desarmonia e comprovar o que eles pregam, né? Que o presidente é antidemocrático e fascista. Eles só não esperavam que o presidente Bolsonaro fosse agir de acordo com a Constituição. Um exemplo disso foi o julgamento do deputado Daniel Silveira, PTB, do Rio de Janeiro. E é bom nós frisarmos que nunca concordamos com a forma como ele se expressou. Mas que uma coisa é certa, nesse caso do deputado Daniel Silveira, a Constituição não foi cumprida. O nosso sistema acusatório foi transformado em um sistema inquisitório. E está claro para qualquer pessoa de bom senso que o Daniel Silveira está sendo perseguido implacavelmente pelo ministro Alexandre de Moraes, com a aval de pelo menos 8 outros ministros, né, incluindo o presidente da Corte, Luiz Fux. Teve lá o voto do André Mendonça, que me pareceu coisa para tentar agradar os dois lados, né? Mas ele errou. E pecou por não seguir o voto do revisor do processo, o ministro Cássio Nunes Marques. Marques apresentou um voto impecável, fundamentado na Constituição. Ele mesmo deixou claro que não concordava com o que o deputado Daniel Silveira havia falado, mas que, à luz da Constituição, que é o que estava em julgamento, ele não cometeu nenhum crime. Mas a perseguição aí ao deputado Daniel Silveira ficou mesmo escancarada
quando o ministro Alexandre de Moraes, rapaz, anunciou aquela pena de 8 anos e 9 meses de prisão, além da multa pecuniária altíssima e a cassação do mandato, decisão que não é competência do Supremo. Veja só o absurdo. Um assassino tem pena mínima de 6 anos. E um parlamentar que não cometeu crime algum, porque não há previsão na nossa Constituição de crime de opinião, tem uma pena de 8 anos e 9 meses de prisão. Aí não dá para aguentar, né? Não dá mesmo. O Alexandre de Moraes, que não merece sequer ser chamado de ministro, aplicou essa pena justamente para manter o deputado preso. Isso virou perseguição pessoal. Como disse o ex-ministro narco Aurélio Mello, esse processo já começou errado, ele só pode acabar errado. Não é à toa que ele batizou esse inquérito aberto pelo ministro Dias Toffoli de inquérito do fim do mundo. E mesmo do fim do mundo, aliás, é mesmo do fim do mundo, porque o Supremo interpretou de forma totalmente equivocada a questão do flagrante e colocou o regimento interno da Corte acima da Constituição. Nada está acima legalmente da Constituição do país. Isso não existe, pelo menos onde a justiça é decente, né, Marcelo? Veja bem, o Supremo pode abrir inquérito desde que o crime seja praticado nas dependências do tribunal, o que não aconteceu. Mas o Toffoli, quando era presidente da Corte, e o Alexandre de Moraes, que foi escolhido a dedo por ele para conduzir o inquérito, forçaram a barra com aquela história de flagrante perpétuo, né? E ainda alegaram que o que o deputado disse estava na internet e, portanto, se constituía num flagrante. Eles interpretaram o suposto crime, eu diria para você, aliás, eles interpretaram que o suposto crime foi cometido nas dependências do Supremo, justamente por estar na rede, na web, ignorando, inclusive, a imunidade parlamentar do deputado, que esse é um ponto importante. Se está na web, está no mundo, está em toda parte, está inclusive dentro do Supremo, né? Mas que ideia tosca, né? Pois é. Mas o segundo absurdo dessa história foi a tal prisão em flagrante, que nunca poderia ter existido. E se a prisão tivesse sido realmente em flagrante, o deputado só poderia ficar detido por 24 horas. Aí, havendo alguma comprovação de crime, aí sim essa prisão teria que ser transformada em prisão preventiva. E muitas outras aberrações foram acontecendo depois disso. Veja bem, Marcelo, flagrante é aquilo que é visto ou registrado no momento que acontece. E tem mais. O artigo 302 do Código de Processo Penal regulamenta a prisão em flagrante. Ele descreve as situações em que a pessoa pode ser considerada como em flagrante delito, né? E esse artigo prevê 3 modalidades. A primeira é o flagrante próprio, que está previsto nos incisos, se não me engano, 1 e 2. Ele ocorre quando a pessoa é pega no momento em que ela está praticando a infração penal ou logo após de ter cometido o crime. A segunda modalidade é o flagrante impróprio. É quando a pessoa é perseguida logo após a ocorrência do crime, em situação na qual, aparentemente, ela é a autora do delito. E a terceira modalidade é o flagrante presumido, que está previsto em outro inciso. E, nessa hipótese, a pessoa é encontrada logo depois do crime portando instrumentos, armas, até ferramentas que demonstrem ser a possível autora aí da infração penal, né? E tem outra coisa importante. Conforme o texto lá do artigo 306 do Código de Processo Penal, a prisão de qualquer pessoa deve ser comunicada ao juiz competente num prazo de 24 horas, além de ter que ser informada também ao Ministério Público, à família do preso ou a alguma pessoa que ele indique, né? Agora, com a alteração trazida pela Lei 13.964 de 2019, após o juiz receber o auto de prisão, ele tem que marcar a audiência de custódia no prazo de 24 horas para avaliar a legalidade do ato de restrição de liberdade. Aí você vê
que isso muita não coisa aconteceu fora do... conforme determina o Código de Processo Penal, né? Exato. Aí, pelo que você falou, ninguém precisa ser especialista, hoje há muitos, né? Mas ninguém precisa entender de direito, como diria um primo meu de direito legal, para saber que o suposto crime praticado pelo deputado Daniel Silveira não se enquadra em nenhuma dessas situações, a começar por não ser crime, né? E que também não foram cumpridos nenhum dos trâmites legais. Só foram cumpridos os trâmites ilegais, né? Só que, de novo, o deputado não cometeu qualquer crime, porque, de acordo com o artigo 53 da Constituição, os deputados e senadores, né, os parlamentares, portanto, são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, e não poderão ser presos salvo em flagrante de crime inafiançável, o que não era o caso. E nos casos de crime inafiançável, ainda por cima, os autos precisam ser remetidos num prazo de 24 horas à casa respectiva, Câmara ou Senado, para que, pelo voto da maioria dos seus membros, se resolva sobre a prisão. Ou seja, quem resolve sobre prender ou não o deputado é a Câmara, não é o Supremo, não é a atribuição dos ministros do STF. Pois é, está tudo errado, né? E veja só, em regra, o prazo de conclusão do inquérito policial é de 10 dias. Isso se o indiciado estiver preso. E de 30 dias se ele estiver solto, conforme determina o artigo 10 do Código de Processo Penal. O absurdo é que esse inquérito já dura 3 anos, pomba. E tem mais, né? O ministro Alexandre de Moraes, que era a vítima dos ataques verbais do deputado, ordenou a prisão, aprontou poucas e boas durante o processo ilegal, julgou o deputado e ainda determinou a pena. Que nome a gente pode dar para isso aí? Olha, um nome que eu adoraria dar aqui, mas não dou em respeito aos nossos assistentes que nos assistem, né? E todos eles já imaginam por quê. É uma pena exagerada para um crime de opinião que nem está previsto na Constituição. O que mostra claramente que existe uma perseguição, um problema pessoal do ministro Alexandre de Moraes com o deputado Daniel Silveira. Você vê, repito mais uma vez, está tudo errado, porque não houve o devido processo legal. Agora, afinal, o que é esse devido processo legal, né? O Ministério Público denuncia, a polícia investiga e o judiciário julga, é simples assim. E é bom lembrar que, ao longo do processo, o advogado do parlamentar não teve acesso a todos os autos aí. O ministro Alexandre de Moraes, você vê outro absurdo, ele concedeu fiança, mas mandou fechar a conta bancária para que o depósito não pudesse ser feito. Olha que coisa. E mesmo depois que o advogado fez o depósito dos R$100 mil da fiança, ele não libertou o deputado e nem devolveu o dinheiro pago. Isso é ladroagem, ué. Pois é. Além disso tudo, ele imputou uma multa de 15 mil por dia ao deputado, enquanto ele não colocasse a tornozeleira eletrônica. E o que também não podia ser feito, porque esse tipo de cobrança não é cabível, nem que tivesse acontecido algum tipo de crime que o deputado não cometeu, diga-se de passagem aí. E você vê que, no final, ele ainda multou o advogado do réu por ter interposto aí 5 recursos em prol do seu cliente. E ele considerou que isso foi um excesso, numa atitude absurda que cerceia o direito de defesa. Onde é que a gente está? E o presidente do Supremo, quer dizer, além de omisso, parece que ele é cúmplice de todas essas arbitrariedades. Você imagina o advogado do Lula, que apresentou 400 recursos ao longo do processo da Lava Jato. Dele ninguém fala nada, né? Ao contrário, tem ministro do Supremo que chorou de emoção pela atuação dele. Ridícula e patética toda essa situação. Haja estômago, né? Mas o advogado do Lula é amigo do rei, né? Mas vamos lá, a perseguição ao deputado Daniel Silveira é evidente. Porque
não se trata do que ele disse, principalmente da forma como ele disse. Não se defende isso aqui, nós nunca defendemos, você também acabou de falar a esse respeito. O que se defende aqui é o cumprimento da Constituição, que era o que o STF deveria fazer, e foi o que o Cássio Nunes Marques fez, e o STF sistematicamente não faz. Ele tem prostituído recorrentemente a Constituição. Mas você vê, só que depois da condenação vexaminosa, ninguém esperava a jogada de mestre, o cheque-mate do presidente Jair Bolsonaro, que deu a graça, né, o indulto ao deputado e anulou a condenação do STF em uma ação privativa do presidente da República. A concessão do indulto é a ação privativa dele. O indulto é coletivo, a graça é individual. Ah, sim, pois é uma questão mais de nomenclatura, a gente usa um termo pelo outro. Mas, enfim, a concessão da graça é uma prerrogativa prevista na Constituição. E é ela que o presidente da República tem respeitado o tempo todo. Aquela mesma Constituição, né, que seus guardiães não guardam, ao contrário, usurpam. E o mais interessante é que os argumentos foram baseados, para se conceder a graça, em decisões anteriores do próprio ministro Alexandre de Moraes, que não quer se expor ridículo que não venha se colocar em público, né? Ele mesmo também disse isso. E os vídeos dele defendendo indultos concedidos anteriormente, principalmente pelo Temer, e acho que pelo Lula também, enfim, pelo Lula não, que ele não era ministro, mas enfim, com indultos, casos anteriores de concessão de graça, de indultos, esses vídeos depõem muito contra ele, depõem contra o tribunal, mas muito particularmente contra ele. Agora, eu imagino que esse cara deve ter subido pelas paredes e se rasgado todo quando soube, né, da concessão do benefício, né, da graça. Aliás, não só ele, mas todos os togados devem ter tentado subir pelas paredes. Você imagina que o Bolsonaro estragou o feriado, carnaval fora de ética, ou quer dizer, fora de época, né? E tudo mais dos iluminados, do Alexandre, do Grande e dos demais, né? Deve ter sido um feriadão aí meio baixo astral. E haja parede para permitir a subida de 9 ministros do Supremo ao mesmo tempo, né? O efeito lagartixa. Mas olha, aquelas paredes de escalada, né? Mas sem direito à corda. Aliás, falei ela de novo aí. Corda de segurança que não teve, né? Sou subindo pelas paredes. Mas você vê, eles estão tentando fazer de tudo para anular a graça presidencial. Mas juristas de reputação ilibada, esses sim, pessoas confiáveis que sabem do que estão falando, como Ives Gandra Martins, Modesto Carvalhosa, o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ivan Sartori, todos eles já disseram que essa graça é legítima e não pode ser anulada. Agora, o Moraes tenta inviabilizar os direitos políticos do deputado, alegando que a graça não se aplica às penas secundárias, como, por exemplo, a perda do mandato determinada por ele na sentença. Ora, aí você vê que é perseguição mesmo, né? Porque não cabe ao STF decidir pela cassação do deputado, e sim a Câmara dos Deputados. Agora você vê uma coisa, como é que pode? Eu acabo com a pena principal, mas a secundária continua? Pô, se você acabou com a principal, não tem secundária, né? Tem a reboque, exatamente. Pois é. O que finalmente, rapaz, já provocou aí reações dos presidentes da Câmara e do Senado, que dizem que essa prerrogativa de cassar o mandato aí parlamentar é do Congresso, porque isso está escrito na Constituição, né? Pois é, né? Tomara que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, respectivamente presidentes da Câmara e do Senado, e no caso do Rodrigo também do Congresso como um todo, tomara que eles assumam as suas posições com relação aos abusos do Supremo, apesar dos rabos presos que a gente sabe que existem, né? Agora, veja que foi preciso o presidente da República, chefe do Poder Executivo, tomar uma atitude em defesa do Poder Legislativo por abusos como esses. É como se os parlamentares fossem incapazes de se defender, né? Parece que agora eles estão começando a perceber que isso, mais à frente, pode se voltar contra outros deputados ou senadores. E aí será tarde demais para conter esse ativismo judicial. Acho que foi bom acender aí essa luz vermelha, né? Afinal de contas, lá é a casa da luz vermelha também, né? Agora é hora da reação.
para colocar o Supremo no seu devido lugar. Está na hora daquele freio de arrumação, quando o motorista pisa firme no freio do ônibus. Vamos colocar as coisas em ordem, porque está na hora de colocar ordem no galinheiro. Mas uma coisa é certa, Marcelo, quando você tem 3 atores em um processo e 2 deles se juntam, o outro ator fica em desvantagem e vai ter que ceder. Você vê que durante muito tempo o Supremo e o Congresso se juntaram e o presidente ficou em desvantagem, teve que abrir mão de muita coisa. E esse foi um período aí de constantes agressões, né? Agora, sim, se o Executivo e o Legislativo se juntarem para fazer cumprir a Constituição e para pôr um freio nesses abusos, quem vai ter que ceder é o Supremo, que poderá, no eventual acirramento dessa disputa, ainda ter ministros com pedido de impeachment aprovados finalmente pelo Senado, né? O que a gente espera. Pois é, existe ali uma corda também, uma puxada simultânea de corda mútua, né, entre os dois lados, né, porque só senadores podem viabilizar pedidos de impeachment de ministros, e, em compensação, existem ministros que sabem que tem muitos senadores na mão por causa de processos que estão tramitando, aliás, estão dormitando no Supremo por causa dessa boa relação, deve ser a tal harmonia entre os poderes. Né? Agora, a justiça brasileira está uma zona, né, cara? Você não acha, não? Pô, uma zona total, né? Você veja que um juiz federal, rapaz, do Rio de Janeiro, atendendo a uma ação de 2 advogados, deu prazo de 72 horas para o presidente da República explicar a prerrogativa constitucional que ele tem. Quer dizer, isso é um absurdo, né? Você disse, né? A ministra Rosa Weber deu 10 dias para o Bolsonaro explicar a graça concedida. Manda ela ler o decreto dele lá, que ela, se não entender, é melhor ir embora daquela corte, né? Se, nesse caso aí da oxigenadíssima Rosa Weber, né, ela atendeu a um pedido da rede do saltitante Randolph Depevate Rodrigues, né? E na terça-feira, olha outro absurdo, o ministro Alexandre de Moraes, rapaz, eu não sei quando esse cara está com a cabeça, onde esse cara está com a cabeça. Ele deu um prazo de 48 horas para o advogado de defesa do Daniel explicar a graça, rapaz. Tem que explicar? Desenho para mim que eu não entendi. Pô, isso não tem graça nenhuma, né? Oh. Se tivesse aí ministros sérios, esses pedidos deviam ser negados de pronto, né? Porque a nossa Constituição é clara. O presidente não tem que dar explicação nenhuma, porque esse é um ato privativo do seu cargo e não cabe a ninguém interferir. Eu, particularmente, acho que não devia nem responder a Rosa Weber. Isso é um ato previsto na Constituição para conter, como a própria Rosa Weber já declarou, eventuais excessos de outro poder. E aí, como aconteceu no caso do deputado Daniel Silveira, nesse inquérito ilegal aberto pelo Supremo, né? Pois é, povo sem memória, né? Esse povo do Supremo Tribunal. Agora, o Alexandre de Moraes está querendo esticar mais essa corda. Ele deu declarações afirmando que existe brecha para a Procuradoria-Geral da República, a PGR, travar a concessão de indulto ao deputado Graça, né? Contrariando suas próprias declarações e seu voto, quando fez considerar o que diz a Constituição na ocasião em que o homem que o colocou no STF, o Temer, né, distribuiu indultos, inclusive a criminosos. 2 pesos, 2 medidas, é o que a gente está vendo aí. Além disso, ele insiste, Moraes, em dizer que o deputado poderia até ser perdoado, mas que não pode estar elegível. É a questão que você acabou de mencionar. Como é que você elimina a punição principal e mantém a punição secundária, né? Além de querer ver o deputado Daniel Silveira na cadeia, ele quer acabar com a carreira política dele. Esse ministro deveria se contentar com a sua condição de vítima e se recolher à sua própria insignificância. Vítima não investiga, não julga, nem condena. Ponto final. A PGR devia, mais uma vez, solicitar o arquivamento do inquérito ilegal, como já fez, e não foi atendida, por acaso, também, outro absurdo, né? E os ministros do Supremo deveriam receber do presidente Bolsonaro aquele exemplar da Constituição entregue na posse pela ministra Rosa Weber, né?
para fazer uma releitura desse livrinho tão importante e voltarem a ser guardiães da nossa Carta Magna. Só que tem ministro que parece que arrebentou a corda, né, Marcelo? Ela estava esticada, de repente, pá! E aí a gente parte para o nosso segundo assunto, né, nesse universo de aberrações, que é o Supremo Tribunal Federal. Agora, para a gente falar do mais vaidoso e abusado aí dos ministros da Corte, o Luiz Roberto Barroso, a gente precisa respirar fundo, né? Desde quando acumulou aí as funções de ministro do STF com a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o Barroso tem comprometido as respectivas cortes com as suas declarações absurdas. Postura incompatível com um ministro de uma Suprema Corte. Não tenho dúvida disso. Você vê que ninguém esqueceu as lives do Barrosão com Felipe Neto e outros influenciadores desqualificados da esquerda, né? Aliás, dia desses eu li uma frase que eu considerei lapidar. Diz o seguinte: o mundo só tem influencers porque possui idiotas, né? E é verdade. Mas as últimas participações do Barroso em eventos internacionais já o desqualificam em muito, até para continuar ocupando a função de ministro de um tribunal superior. Com certeza. Né? Participar de um evento intitulado Como Tirar um Presidente já deveria ser motivo para impeachment. E as gravações dele respondendo os questionamentos da deputada Tabata Amaral e da jornalista da Globo, Natuza Neri, quando afirmou que representava o bem e deixou claro que o presidente da República era o mal, corroboram para uma atitude mais enérgica contra esse ministro. Né? Toda verborragia tem limites. Pois é. Mas o que chocou o Brasil inteiro essa semana foi a declaração dele num seminário sobre a democracia no Brasil, né? Na fala dele, ele fez ataques ao presidente Bolsonaro e às Forças Armadas, nos quais insinuou aí que o Bolsonaro estava orientando o trabalho que elas vêm fazendo em apoio ao TSE, né, dizendo aí que elas estavam sendo orientadas a inviabilizar aí o processo eleitoral, né? Isso criou um mal-estar entre os militares que estão auxiliando na segurança cibernética das urnas eletrônicas que vão ser usadas aí nas próximas eleições. Mas isso também causou mal-estar nos comandos das três forças, pessoal de clube militar, enfim, os milicos ficaram oriçados, rapaz. E na noite do último domingo, não podia ser diferente, né? O Ministério da Defesa soltou uma dura nota contra as falas do ministro Barroso. Esse aí já perdeu totalmente o equilíbrio, né? O Ministério da Defesa, o Clube Militar também se manifestaram, né? Mas você vê, o inusitado, Marcelo, é que o próprio Barroso foi quem fez o convite para a colaboração das Forças Armadas quando ele ainda era ministro do TSE. Por acaso, antes disso, aparece uma cerimônia de apresentação das urnas com inclusive aquela urna para cédula de papel, para a conferência posterior. Voto impresso auditável. Voto impresso auditável, que foi muito combatido por eles. O próprio Barroso e o Gilmar Mendes tecendo loas, fazendo grandes elogios àquilo. Esteticamente, a urna era muito bonita, segurança no processo de votação, tudo isso. De repente, os caras mudaram de dizer porque teria sido. Né? Agora, essas falas do Barroso agora, insinuando um boicote, uma sabotagem da parte das Forças Armadas para o processo eleitoral, foram vistas como desrespeitosos, porque são realmente. Veja que o Exército pediu para que fossem feitos ajustes na segurança das urnas e eles apontaram 704 pontos de vulnerabilidade. O mais estranho disso tudo é que o TSE colocou em sigilo as sugestões feitas pelo Exército. Ora, se a comissão criada era para dar transparência ao processo eleitoral, qual é a verdadeira intenção dele? Olha, derrubar o presidente Bolsonaro, não há nenhuma dúvida disso. O ativismo político e judicial desse ministro é inadmissível.
e só agrada a grupos aliados à esquerda, que foram derrotados no último pleito e querem derrubar um presidente legitimamente eleito com 57 milhões de votos. Essa fala inconsequente desse ministro, num momento em que a situação já é tensa entre os poderes da República, só pode provocar reações em todos os lados, né? No meio militar, até ex-aliado, rapaz, do presidente Bolsonaro ficou revoltado com as insinuações do ministro Barroso. Foi o caso do general Paulo Chagas. E ele foi mais longe, hein? Ele disse que as Forças Armadas estão sendo... aliás, dizer, né, que as Forças Armadas estão sendo orientadas para atacar e tentar desacreditar o processo eleitoral sem apresentar nenhuma prova é crime e há necessidade de ação da Procuradoria-Geral da República contra o Barroso. Olha, esse é ex-aliado do Bolsonaro, hein? Só para você ter uma ideia como o negócio pegou na veia dos militares, né? Você vê que em um post publicado nas redes sociais, o general Paulo Chagas, esse general, ele disse que o ministro Barroso praticou o crime militar de ofensa às Forças Armadas. Ele disse que o artigo 219 do Código Penal Militar diz o seguinte: propalar fatos que sabem verídicos, capazes de ofender a dignidade ou abalar o crédito das Forças Armadas ou a confiança que estas merecem do público, dá pena de detenção de 6 meses a 1 ano. Olha o que esse cara está provocando, né? Respirar fundo mais uma vez. Esses ministros do Supremo vivem em uma bolha mesmo, né? Esse Barroso já perdeu o juízo e a pergunta é, será que ele não sabe o que uma declaração dessas pode provocar? É claro que ele sabe, Marcelo, é claro que ele sabe. Mas o que ele e alguns dos seus colegas querem é provocar a ruptura. Isso está muito claro. E, como já dissemos, esperam que o presidente haja por impulso e descumpra a Constituição, porque aí eles vão se achar com toda a razão com que andaram. O dever de corrigir o rumo da coisa. Né? Exatamente. Só que o desespero deles é muito grande, justamente porque o presidente está agindo rigorosamente dentro das 4 linhas aí. E para eles não ficarem mal na fita, só vem uma saída, né? Posarem como vítima de um genocida, fascista, antidemocrata, né? São as histórias que não colam mais. Você vê que a cada dia a popularidade do presidente aumenta. E depois dessa, então, do Daniel Silveira, vai explodir. Mas, pelo visto, você está vendo aí que esse tiro do Supremo está saindo pela culatra. E se, como eu disse anteriormente, se o Executivo e o Legislativo se juntarem, o Supremo, que já está desmoralizado, vai ter que ceder de vez, porque senão nós vamos ter a felicidade, rapaz, de ver os ministros do Supremo afastados da Corte por um processo de impeachment, por não cumprirem o seu papel. Não. Pois é. Mas após essas últimas 2 confusões, né, protagonizadas pelo STF, alguns veículos de imprensa, a grande imprensa, a extrema imprensa, publicaram que a ordem agora, dentro do STF e no Tribunal Superior Eleitoral também, é de recuo após o indulto, a graça a Silveira e a nota dura do Ministério da Defesa contra o que disse o Barroso. A ordem é pegar leve. Porém, é aquela história. Segundo as informações, os ministros deverão evitar, ao menos no curto prazo, reações duras, seja por declarações fortes ou decisões adversas, à graça concedida pelo presidente Jair Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira, e a nota do Ministério da Defesa, que repudiou as falas recentes do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a participação das Forças Armadas no processo eleitoral. Né? Mas pelas reações dos ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Edson Fachin, parece que esse acordo interno não vem sendo respeitado, o que reforça aquela sua tese de que o objetivo é o rompimento mesmo. Né? O grande problema, no meu ponto de vista, foi a inabilidade do presidente do STF, o ministro Luiz Fux, que cortou o diálogo com o executivo em vez de procurar minimizar os problemas. Você vê que desde aquela carta escrita com a colaboração do ex-ministro, do ex-presidente Michel Temer, que a gente
Do 7 de setembro, né? Do 7 de setembro e tal, nós não vimos por parte do Supremo nenhuma propensão para o diálogo, e o resultado está aí. Você vê que o próprio Temer agora quis aparecer aí e pedir ao presidente para reconsiderar o indulto. Pô, claro que a resposta foi não, né? Então está todo mundo subindo mesmo pelas paredes. O clima está pesado e se agravou desde o julgamento do Daniel Silveira, quando ele foi condenado a 8 anos e 9 meses, né? O presidente, em vista da condenação, concedeu o indulto de graça, né? Ou melhor, a graça, né? Porque o indulto é coletivo, como eu já disse, é o deputado federal. E você vê uma coisa, tem aí uns interlocutores que pediram reserva para alguns jornalistas, mas estão dizendo que o mais irritado aí nessa história é o ministro Toffoli, rapaz, que foi quem mandou abrir o inquérito ilegal aí das fake news, né? Ele sabe o que fez de errado. Pois é, segundo a fonte, aí o ministro acha que a corte deve cessar os embates com o Planalto, posição acompanhada pelo ministro Luiz Fux, o presidente, né, do tribunal, que está demonstrando ser uma pessoa muito fraca no que se refere aí à articulação e à manutenção da lei e da ordem, né, sobretudo ao cumprimento da Constituição. Mas o que é interessante é que tudo que o presidente Bolsonaro fez foi restabelecer a ordem institucional no Brasil. Só isso. O Supremo está provocando o Executivo e agora o Legislativo, né, quando invade a competência desse poder, determinando a cassação do deputado sem o aval da Câmara. O Barroso também acusa sem provas as Forças Armadas e conspira, rapaz, escancaradamente contra o governo. Visivelmente, os ministros do Supremo querem romper com a ordem jurídica e constitucional do país. Isso eu estou dizendo de novo. É uma agressão sem precedentes à nossa democracia. Isso é que é agressão à nossa democracia. Você vê que os ministros Toffoli, Moraes, Barroso e Fachin é que cometem atos antidemocráticos. Toffoli abriu um inquérito ilegal. Ilegalmente, ele determinou ao ministro Alexandre de Moraes a condução do inquérito. Esse ministro violou diversos princípios constitucionais e não cumpriu o devido processo legal. E ainda julgou e condenou o deputado Daniel Silveira a uma pena absurda e desproporcional. Outro agressor à democracia é o ministro Luiz Roberto Barroso, que vem dando declarações incompatíveis com as de um ministro da Suprema Corte. Esse ministro vem conspirando constantemente contra o presidente da República, como eu já disse, porque eles estão descumprindo a Constituição e quem descumpre a Constituição precisa responder por isso. Ou eles acham que não devem satisfação a ninguém? Pois é, você falou do Temer, se eu pudesse dar um conselho a ele, aconselhá-lo-ia a ficar quieto, só para lembrar os meus óculos. Agora, como você falou em um dos comentários, os ministros do Supremo podem muito, mas não podem tudo, né? O que a gente está mesmo vendo é uma violação constante da Constituição sem a reação do Congresso Nacional, que até então parecia refém do Supremo, né? Mas parece que os parlamentares começaram a perceber que também vão precisar agir, daí a soma de executivo com legislativo contra o terceiro poder, contra a maneira de dizer, né, mas na forma de reequilibrar esse jogo de forças. Porque daqui a pouco, esses deputados e senadores omissos vão poder ser as próximas vítimas do Supremo. Eles já estão vendo que isso é perfeitamente factível, né? E quem está mal na fita é o Supremo, dependendo das próximas decisões que seus ministros tomarem. E isso tem tudo para não acabar bem, né? Pois é, Marcelo, o Supremo, que estava tentando encurralar o presidente da República, não esperava essa reação da parte dele e levou um soco na boca do estômago, que está impedindo até de digerir tudo isso que está acontecendo, né? Mas eu vou te dizer uma coisa, outro soco na boca do estômago foi hoje, ontem, aliás, o Legislativo
nomear o Daniel Silveira como vice-presidente da Comissão de Segurança Pública e como membro de várias outras comissões, inclusive da comissão mais importante da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A esquerdalha, a imprensa, velha imprensa aí, está soltando os cachorros, né? Ontem eu vi cada cena... Está todo mundo doido. Agora, você vê o seguinte, se eles quiseram causar uma ruptura constitucional em virtude do projeto de poder que eles têm na cabeça, eles estão caminhando para isso, né? A gente espera, então, que o Executivo e o Legislativo reajam dentro dos preceitos previstos na Constituição e coloquem um ponto final nessas arbitrariedades aí de ministros do Supremo, iniciando processos de impeachment contra aqueles que estão abusando das suas prerrogativas. É muito simples, rapaz. Exatamente. A questão do abuso é muito clara. A gente só não vê quem não quer. A forma como esse processo, esse inquérito das fake news, os atos antidemocráticos e as fake news, como isso vem sendo conduzido, a tentativa de censura sobre todas as formas, pelo que se diz a respeito de aspectos políticos do Brasil, e principalmente esses últimos eventos, esses da última semana, desde o feriado de 21, que culminaram aí com a decisão do decreto presidencial. Isso tudo parece que mexeu muito com a cabeça desses caras e está fazendo com que eles percam a calma e se rebelem, né? Mas vamos acompanhar os fatos, porque tem muita armadilha armada. O ardil é muito grande. Por outro lado, a população tem ciência, já começou a perceber, até aqueles que não são muito ligados em política, até alguns que são, digamos, contra o Bolsonaro, ou pelo menos não simpáticos a ele, já começaram a perceber esse comportamento estranho, nocivo do Supremo, as arbitrariedades cometidas, e o fato de que ela é hoje a instituição mais desgastada do país, com a imagem arranhada ao extremo. Acho que não tem outra instituição que possa estar tão melada, né, tão queimada, com um filme tão queimado diante do público do que o próprio STF. A corda está esticada, né, mas ainda não arrebentou, está quase. E ministros do STF demonstram claramente que querem esse rompimento. Eles já estão preparando o terreno, inclusive nessas palestras aí no exterior. Lá onde o pessoal finge que conhece, mas que de fato desconhece a realidade brasileira. Se houver aí um rompimento de fato, o discurso desses ministros já está pronto, e a palavra-chave, você já sabe, vai ser golpe. Eu espero que isso não aconteça. Mas, se for inevitável, o trabalho maior vai ser convencer a comunidade internacional de que o golpista não foi o presidente da República. E só mais uma coisa, eu não confio nem no presidente da Câmara, nem no presidente do Senado. Eles são capazes de qualquer coisa, inclusive chamar para o Congresso a questão da cassação do deputado e articularem com ministros do Supremo essa cassação pela Câmara. Isso aí é um grande teatro, eles são capazes disso, para enganar aí todo mundo. Agora, eles vão precisar agir com muita coerência e firmeza para que sejam vistos como pessoas que merecem aí ocupar os cargos que ocupam. Até agora, além de omissos, eles foram cúmplices dessas barbaridades todas. E as urnas vão precisar mostrar isso para eles. Agora, as coisas estão se movimentando, né? Você vê, como eu falei há pouco, essa nomeação do deputado Daniel Silveira para essas comissões, isso mostra... Estratégia brilhante. Pois é, isso mostra que a Câmara já não deve reagir... Já não está do jeito como estava antes. Do Supremo, né? Vamos ver. Você falou da questão do teatro, vieram duas lembranças à mente. A primeira foi a questão da CPI da Covid, que foi imposta pelo Supremo e o parlamento baixou a cabeça. Tudo bem, sim, senhor, nós vamos fazer e tal. E a outra foi exatamente a movimentação de ministros do Supremo dentro da
própria Câmara, sempre que havia alguma coisa que de alguma maneira prejudicasse os interesses do Supremo, lá iam eles correndo à Câmara, e certamente não era para fazer acordo, né? Era para fazer chantagem. Então, esse teatro é uma coisa para a qual a gente tem que ter sempre os olhos muito bem abertos. Uma coisa é certa, né? Esse é o Brasil que nós não queremos, né? Valeu, gente. Semana que vem a gente está de volta. Gente, obrigado pela companhia. Façam seus comentários, a gente recebe com muito carinho, muita honra também. Nós queremos saber o que você pensa e como você está vendo isso que está acontecendo no país, que tem sempre sido a nossa dinâmica aqui no trato do que está de mais importante rolando pelo país. Tá? Na próxima sexta-feira tem mais Dose Dupla aqui no instantnews.1. Tchau. Tchau.